Olá pessoal, vamos começar a matemática da prova do Enseja, ensino médio. Vamos chamar o capítulo 1 de primeira temporada. Cada capítulo de uma temporada e vamos dividir em episódios. Então esse aqui é o primeiro episódio. Vamos começar. Matemática como uma construção da humanidade. Então, no início, a gente vai perceber no material didático que é apresentado o problema de uma troca entre duas pessoas na antiguidade, passarinhos por peixes. Então, na hora de contar, supondo que cada dois passarinhos correspondam a 3 peixes, essa seja a forma como eles tenham decidido, como que eles vão fazer a contagem, né? Tendo, no caso aqui, 22 aves, quantos peixes vão corresponder? Então, é apresentado uma dupla solução. Ou para cada 3 peixes, coloca 2 pedrinhas, que são as 2 aves, ou então, para cada 2 aves, são colocadas 3 pedrinhas, correspondendo a 3 peixes. Então, de qualquer forma, vai chegar na conclusão que são necessários 33 peixes para 22 aves. Esses pontos que estão colocados aqui, eles começam a ser o início de uma representação matemática. Então, basicamente, a matemática tem uma linguagem própria. Tá? Então, essa operação que a gente tem aqui, 22 dividido por 2, se a gente considerar o número de aves, a gente dividir por 2, a gente vai ter a operação de divisão, multiplicar por 3, a gente vai ter a multiplicação e vamos ter 33 peixes. Então, essa simbologia aqui é uma simbologia matemática que representa algo matemático. Tá? Então, a gente tem várias simbologias no nosso mundo que são simbologias matemáticas. Por exemplo, essas simbologias aqui, o que elas significam? São placas de trânsito. Então, a matemática está presente no dia a dia como no trânsito, né? O que essa placa aqui representa? Que o limite de velocidade é de 80 km por hora. A gente não pode ultrapassar 80 km por hora enquanto está conduzindo o veículo, né? O que essa daqui representa? Ela é intuitiva, né? Representa que a largura do veículo não pode ser maior do que 1,8 metros, 1 metro e 80 centímetros. E no caso aqui, a altura do veículo não pode ser maior do que 3 metros. Então, são representações matemáticas do dia a dia. E o que essa daqui representa? Que daqui 500 metros vai ter obras, vai ter pessoas trabalhando. Então, a gente tem algumas simbologias no nosso cotidiano que são matemáticas. Tá? A gente vai falar agora de uma representação chamada função. Então, o problema é o seguinte: um freguês de uma padaria compra todos os dias leite a 1,10 o litro e alguns pãezinhos a 0,20 cada. Como se pode representar a despesa dessa pessoa num dia? Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu calibrar aqui. Então, o freguês de uma padaria compra todos os dias um leite, né? Então, um litro de leite a 1,10 e vários pãezinhos a 20 centavos cada. O litro ele compra apenas 1 litro. Os pães vamos representar com uma quantidade que varia a cada dia. Tá? Não está tão claro no problema que é isso, tá? Mas está dizendo alguns pãezinhos. Então, um leite e alguns. Então, vamos interpretar dessa forma: 1 litro de leite e alguns pães. Como que eu represento uma quantidade que é indeterminada? Eu posso usar a letra N. Talvez aqui não esteja tão claro. Deixa eu apagar aqui. Vou representar de novo. N. Então, como que vai ser a representação desse valor? Né? A gente tem 1,10 mais
vai ser 1 litro, 1,10 mais essa quantidade aqui de pães. Então vai ser 0,20, vamos colocar aqui do lado embaixo, né? 1,10 mais 0,20 vezes N. Então, dependendo da quantidade de pães que a gente compra, esse valor vai variar. Então, no caso aqui, a gente vai representar isso aqui por uma representação de função. Esse é um dos conceitos mais importantes que a gente tem. Função. A cada N pães, o valor cobrado vai ser 1,10 mais 0,20N. Vamos colocar uns exemplos aqui. Se eu comprar 3 pãezinhos, quanto que vai dar? 1,10 mais 0,20 vezes 3. Então vai dar 1,10 mais 0,60. E esse resultado aqui vai ser R$1,70. R$1,70 se eu levar 3 pãezinhos. Se eu levar 8 pãezinhos, essa mesma função se aplica, agora substituindo o N por 8. Então, eu vou ter 1,10 mais... Quanto que é 0,20 vezes 8? Vamos fazer a conta aqui, né? 0,20 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 0, mais, desce 1. Temos 2 casas depois da vírgula aqui, nenhuma aqui, então vai ficar 1,60. 1,60, ou seja, 2,70. Então, essa função, essa representação simbólica matemática, ela representa essas várias situações numa expressão só. Para 3 pães, 8 pães, 9, 1, 2, 3, quantos forem. Tá? Essa é uma representação de uma função. Agora, tente parar você e fazer a mesma coisa para esse outro problema aqui. Um táxi cobra R$13,50 a bandeirada e R$1,20 por quilômetro rodado. Como você pode representar a despesa de um passageiro que faz um percurso de alguns quilômetros desse táxi? Represente por N o número de quilômetros rodados e por Fn a despesa do passageiro. Então, a ideia é que você tente responder essa pergunta sem esperar que eu resolva, né? Vamos colocar uma nova página aqui. Vamos colocar esses 2 problemas. Então, tente pausar agora e resolver esses 2 problemas aqui com aquela mesma lógica. Tá? Bom, esperando que você pausou e fez, agora eu vou resolver e vamos ver como que ficaria essas expressões, tá? Então, na primeira, um táxi cobra R$13,50 a bandeirada, que é o início da corrida, e R$1,20 o quilômetro rodado. R$1,20 o quilômetro rodado. Como você pode representar a despesa de um passageiro que faz um percurso de alguns quilômetros, onde N é o número de quilômetros rodados? Se N é o número de quilômetros rodados, e Fn é a despesa do passageiro, a gente tem R$13,50 a bandeirada, mais R$1,20 para cada quilômetro. Então, a função Fn vai ser dada por R$13,50 mais 1,20 vezes N. A gente não precisa em matemática colocar sempre o sinal de vezes. A gente pode simplesmente, como uma letra, a gente coloca sem nada entre os dois. Isso aqui representa que tem um ponto aqui no meio ou um sinal de vezes. Tá? O ponto e o sinal de vezes são a mesma coisa como representação matemática. E no caso, entre números e letras, a gente não precisa nem colocar essa representação. Vamos para o problema 2. Tenta resolver também, tá? Porque você vai aprender fazendo, resolvendo os problemas. Todos os terrenos de um condomínio têm 10 metros de frente, porém tem largura que varia de um terreno para o outro. Como você pode representar a área de um terreno qualquer desse condomínio que tem alguns metros de largura? Represente por a área do terreno e por L a sua largura. Então, como é esse problema? Vamos primeiro representar. Você
tem que tentar resolver. Vamos lá, vamos ver se eu consigo representar melhor aqui, fazendo uma reta. Aprender a usar o programa, né? Bom, vamos voltar lá para a caneta. Espera aí. Pronto. Então, a área é dada por A. Opa, deixa eu retirar aqui. Pronto. Então, vou apagar aqui o que eu fiz de errado. Agora, a área vai ser dada por A. A é a área. E a largura é L. L é a largura. Então, a gente tem largura L e a frente do terreno é de 10 metros. Então, qual é o cálculo da área? A área de um retângulo é calculada pela base vezes a altura. Então, no caso, a área vai ser dada por 10 vezes L. Então, eu vou representar por 10L. Mas como a gente está falando de uma função, a gente vai representar A de L igual a 10L. Então, essa é a representação.